Então, agora se preparando para o momento que a gente vai compor, vamos para o próximo slide. Composição avançada, estrutura, identidade e impacto. E aí tem o objetivo da aula, depois quando eu mandar o slide lá no grupo, cada um pode prestar mais atenção nessa parte. E aí esse próximo ponto é a música como uma jornada emocional. Por que algumas músicas nos levam para uma viagem enquanto outras ficam monótonas? A resposta está na curva emocional. Uma música não é apenas letra e melodia, é uma experiência. O compositor precisa conduzir o ouvinte. Então, estamos voltando para aquela mesma pergunta. Por que algumas músicas são tão marcantes? E aí é bem interessante a forma como essa definição está aí. Uma música não é apenas letra e melodia, é uma experiência. Para que a música gere emoção, ela tem que causar identificação. Então não adianta compor uma música, se você vai escrever sobre emoções, por exemplo, e camuflar aquilo que você sente. Não vai gerar identificação, vai ser algo artificial. Agora, se você escreve uma música onde você está abrindo seu coração em sinceridade, você está, como a gente estava comentando em outro meeting, o quanto as pessoas rasgavam seu coração nas músicas antigas. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, quebranta meu coração. Eram canções de desespero. Canções em que os compositores escreviam daquilo que eles realmente estavam sentindo. Não era com propósito, vou escrever a música do momento que vai bombar se eu botar essa frase. Vai dar certo, tá todo mundo escrevendo sobre mesa, vou escrever sobre mesa. Tá todo mundo escrevendo agora sobre, sei lá, confissão, vou me escrever sobre confissão. Tá todo mundo escrevendo sobre isso, vou me escrever. Não, era a verdade. Quando você escreve a verdade gera impacto. A verdade causa identificação. Quando você é sincero com aquilo que você está sentindo, quando você escreve uma música com sinceridade, tudo muda. Então não adianta o compositor tentar esconder e achar que a sua música vai causar algum impacto. Se você não for sincero com aquilo que você está sentindo, você não vai estar sendo fiel à sua identidade. Então, ter essa preocupação de ser fiel àquilo que você está sentindo. Você está escrevendo sobre a ira de Deus e você não tiver o coração apaixonado pela justiça, não vai sair nada. Agora, quando você é alguém que se move no profético, que você ama a justiça de Deus, você escreve, você vai ver o negócio sendo diferente. Porque saiu de dentro de você. É algo que você está falando, que você realmente anseia, que você realmente clama, porque é algo de verdade. Senão vai ser um monte de frase superficial, um monte de frase repetida, vai ser um monte de rima repetida. Amor, Senhor, luz, cruz, porque não veio de dentro. Não veio de uma alma que realmente anseia, que realmente tá passando por aquilo que está escrevendo. Então, o que faz com que uma música toque e emocione alguém é que ela torne e seja uma experiência, é com que ela seja verdadeira. Esse ponto a gente já estudou na aula anterior, mas eu quero que a gente revise porque a gente vai precisar para a parte do exercício prático. Então, só revisando, você não precisa seguir essa sequência na hora de escrever, mas existe a opção. Então, as partes de uma composição. A introdução cria expectativa e prepara o terreno emocional. O verso conta a história, estabelece o contexto. Pré-coro aumenta a tensão, prepara o clímax. Refrão entrega a mensagem principal, o coração da música. Ponte surpreende e cria contraste emocional. Tag reforça a mensagem muito comum no worship moderno. Acho que todo mundo está familiarizado com esse já aqui, só tag, que algumas pessoas acabam esquecendo na hora de falar das partes de uma música. Tag é aquela repetição final. É aquela última frase quando a música vai acabar e repete de novo. Tem. Como é o nome daquela música? O único final. Deixa eu lembrar. Consagramos todo nosso. Consagramos todo nosso ser a ti. Aí se eu fosse fazer uma tag. Consagramos todo nosso
Cerati. Isso é uma tag, entendeu? Quando se repete essa última frase duas, três, quatro, cinco vezes, essa é uma tag que também pode ser utilizada na hora de compor. E agora, o poder do contraste. A pior coisa que pode acontecer numa música é tudo soar igual. O contraste é o que mantém o ouvinte engajado. Contraste harmônico, e aquele dá a ideia de algumas progressões harmônicas, mas eu quero ressaltar aquilo que a gente já falou na aula anterior, de ter cuidado com progressão para não soar familiar. Então, e além disso, quero usar uma progressão harmônica. Usar uma no verso, no refrão criar outra, no pré-coro criar outra, na ponta criar outra. Não deixa a música toda, do início ao fim, na mesma progressão. Como eu falei, opte e escolha sempre criar progressão. É muito melhor do que você pegar uma progressão já pronta. Você estuda as funções harmônicas e depois você cria a progressão. Mas compor seu instrumento deixa a sua música ainda mais rica. Contraste melódico, verso, notas mais graves e região mais baixa. É o padrão que se segue na música, que é o quê? Sempre começar e sempre utilizar no início da música as notas mais graves. Porque se você começar a música lá em cima, no refrão você vai mais para onde? Você vai chegar no céu, no refrão? Então tem esse cuidado na hora de estruturar a música. Você pode fazer o que quiser, mas o mais orientado e o mais comum é no verso começar com notas mais graves, região mais baixa da sua voz, grave ou médio grave, ou médio, depende da letra, porque tem que encaixar com a melodia, com a altura das notas, tudo isso você tem que pensar. E o refrão são as notas mais agudas, o maior alcance. Deixe para explodir lá no refrão. No refrão pode gritar, pode ir para suas notas agudas, guarde para o refrão. Contraste lírico, verso apresenta o problema, refrão entrega a solução, a resposta. Então, sempre tentar estruturar dessa forma. Mostra o problema no início da música e o refrão traz a resposta. Um exemplo, no verso você está falando que você não confiava em Deus. No refrão, você fala que aprendeu a confiar em Deus. Então, problema, resolução. Outro exemplo, você estava perdido e vivia em trevas no mundo. Refrão, Cristo é a luz do mundo, brilhou sobre você, dissipou as trevas. Então, entenderam? Sempre trabalhar com problema, resolução. Problema, resolução. E aqui tem uma parte que eu ia pular, mas eu vou citar. Exercício. Reescreva um refrão simples, tornando mais impactante usando pelo menos um tipo de contraste. Eu quero falar sobre essa palavra reescrever. Quando a gente começa a escrever, normalmente o nosso cérebro vai mandar as coisas mais comuns. Então, reescrever é você deixar a sua música mais rica. Então, nunca fique. Claro que você pode, né? Cada um fica com sua. Cada um faz o que bem quer. Mas reescrever é deixar a sua música mais rica. Então, fez uma parte, provavelmente vai vir as coisas mais comuns, reescreve. Aí reescreve de novo. Vai aperfeiçoando. A arte de reescrever é a arte de deixar a sua música, a sua composição muito mais rica. Aqui é questão de harmonia de novo, técnicas harmônicas avançadas. E o que é que já muda uma progressão harmônica? Estou no momento espontâneo, vou precisar usar uma progressão harmônica. O que é que você pode fazer? Colocar sétima. Só de você colocar a sétima no acorde, você colocar a segunda, uma quarta, uma quinta, já o seu acorde já fica mais bonito. Então, quero compor uma progressão harmônica mesmo. Quero fazer isso porque eu quero uma música mais simples. Tá. O que é que você pode fazer para que ainda assim o ouvido não soe familiar? Ao invés de pegar o acorde comum, adicionar uma sétima, adicionar uma nona. Só isso já vai deixar a sua progressão mais rica e já vai fazer com que sua música fuja daquilo que é familiar ao ouvido. Então, adicionar uma sétima, adicionar uma suspensão, adicionar uma inversão de acorde, mudar o baixo. Por exemplo, aqui é Dó. O baixo de Dó, quando você bota o Mi sendo baixo, Dó com baixo em Mi já muda. Dó com baixo em Sol, nossa, mais lindo ainda. Então, fazer essa inversão no acorde já muda a progressão. Aí tem os acordes suspensos, acordes com sétimo, vocês podem pensar em acrescentar outras coisas.
Acorde de passagem e empréstimo modal. Acorde de passagem usado para ligar outro acorde com fluidez e elegância harmônica. E aí, normalmente, são os subdominantes, que é aquilo que eu falei, são acordes que criam a sensação de movimento, que no caso é o segundo e o quarto grau do campo harmônico. No campo harmônico de Dó seria o Ré menor e o Fá. Então, quer usar um acorde para fazer uma passagem? Usa o subdominante, que é segundo e quarto grau. De novo, o campo harmônico de Dó seria o Ré menor e o Fá. Empréstimo modal. O segredo de muitas músicas emocionantes, pegar acordes de outra escala para criar suspense, surpresa e drama. O Fá menor emprestado cria surpresa, profundidade e drama inesperado. Por exemplo, Fá menor não faz parte do campo harmônico natural de Dó. Mas quando você acrescenta a ele, olha essa progressão. Progressão comum. Primeiro, terceiro, quarto e quinto grau. É Dó, Mi menor, Fá, Sol. E vou adicionar agora no lugar do Sol, eu vou fazer um empréstimo modal. Eu vou botar o Fá menor. Olha como já fica mais bonito. Dó, Mi menor, Fá, Fá menor. Olha que tensão, olha. Que acorde lindo. E ele pede o relaxamento, que é o Dó. Então, só de adicionar um empréstimo modal na sua música fica muito mais rica. Sua música cria profundidade, cria drama, depende do empréstimo que você está fazendo. Então, depois a gente vai ter uma aula depois focada em questão de empréstimo modal, como fazer, como utilizar. Mas procure de antemão já estudar, já implementar na sua composição, já adicionar, que sua canção vai ficar muito mais rica. O segredo dos grandes refrões. O refrão é o coração da música, é o que o ouvinte vai cantar, lembrar e compartilhar. Quatro pilares o sustentam: o gancho musical irresistível que gruda na memória, a repetição estratégica garante memorização e familiaridade. A gente já falou da repetição, já falou do gancho, que é aquele preparo, o pré-coro. A simplicidade, fácil de cantar, fácil de lembrar, fácil de compartilhar. Então, isso também é importante. Não é porque é fácil e simples que precisa ser mal feito, mas também pensar em facilitar, porque quando você facilita, é mais fácil da igreja cantar, é mais fácil de memorizar. Então, facilitar, mas com beleza, com riqueza, com simplicidade. Não é porque é simples que é mal feito, não é porque é simples que é feio. O simples bem feito, ele causa impacto, ele gera identificação e faz com que as pessoas lembrem da sua composição. E a frase central é uma mensagem clara e poderosa que resume a essência da música. E aí vamos falar de um ponto que é bem importante, que é a identidade musical. Se alguém ouvir sua música sem saber que foi você quem escreveu, conseguiria reconhecer seu estilo? Quero fazer essa pergunta. Alguém já ouviu algo parecido sobre suas canções? Alguém já ouviu falar que tem identidade, que suas músicas são parecidas, que quando ouve sua música sabe que foi você? E aí? Ah, eu não, porque ninguém escuta minhas músicas. Tem que começar a mostrar para o povo descobrir sua identidade musical. E aí, o que constrói uma identidade musical? A influência, o que você escuta, quais artistas moldam sua visão. Ah, o povo fala que minha música é parecida, algumas músicas é parecido o ritmo com tal compositor, com tal cantor. Por quê? Porque você ouve muito. Não tem como você não fazer algo lembrar de tal pessoa se você ouve muito essa pessoa. Você recebeu essa influência desse artista. Outra parte da identidade, temas recorrentes sobre o que você gosta de escrever, qual é a sua voz. Então, tudo isso também impacta na sua identidade. Qual o tema que você é apaixonado, quais os livros da Bíblia que você é apaixonado, quais os temas, quais os assuntos. Tudo isso influencia na sua identidade. A linguagem. Qual o seu tipo de linguagem? Você escreve música mais poética, congregacional, narrativa? Sua escolha define seu público. Então, quando você escreve suas músicas, elas são o quê? Mais para ambientes de igreja? É mais para momentos devocional? É mais músicas de reflexão? É mais músicas que nos tira da zona de conforto? Tudo isso faz você pensar e entender um pouco sobre a sua identidade musical.
E a harmonia, quando você vai fazer a harmonia, ela é simples e direta, sofisticada ou rica, ou ambas. Quando você faz, você usa acordes mais comuns, você usa acordes mais sofisticados, com alguma adição, como sétima, nona, como a gente já citou. Tudo isso influencia na sua identidade. Onde você nasceu, as músicas que você ouviu, os artistas que você ouve, tudo isso faz parte. E é importante você entender qual a sua identidade musical, quais são os ritmos que você mais gosta, qual o seu estilo de escrita, se é poético, se é congregacional, se é narrativo, qual o seu estilo de voz, qual o seu tipo de canto. Tudo isso traz impacto na hora de compor. Então vamos lá agora para a nossa parte prática. Vou dar uma pausa só para a gente conversar um pouco e depois eu volto à gravação. Voltar a apresentar. A gente pediu É o quê? Qual é o tema? para a IA escolher um tema para a gente compor, porque a gente quer explorar a identidade musical, então a gente não quer pegar nenhum texto e cantar literalmente como está lá no texto. E a instrução dada foi a seguinte: escreva uma canção sobre superação de deserto e o cuidado de Deus nos detalhes. Esse tema é muito forte e acolhedor para ajudar na sua inspiração. Organize a composição em 4 blocos, explorando uma transição da angústia para a paz. Verso 1 fala sobre o momento de exaustão, o vale escuro e o silêncio que às vezes parece rodear a caminhada. Lembre de uma passagem, verso 2, lembre de uma passagem bíblica de esperança, como o cuidado de Deus com os líderes e os pássaros. Refrão, crie uma frase central marcante sobre como a presença dele é suficiente. Exemplo, mesmo no deserto eu não ando só. Ou teu amor me sustenta quando o chão me falta. Bem genérica as frases, né? Ponte, aumente a intensidade, reconhecendo que o deserto é temporário e serve para fortalecer a sua fé. Você pode seguir essa estrutura, mas como eu falei, o objetivo e o nosso foco é na questão da identidade musical, a liberdade na questão da escrita, se ela é narrativa, se ela é poética, se ela é congregacional. Todo mundo está livre para escrever da estrutura que quiser, do modelo que quiser, desde que siga esse tema: superação de deserto e o cuidado de Deus nos detalhes. Se quiser seguir essa ordem, se quiser se desafiar, escolha a sua. Mas o propósito principal é nesse tema e com a nossa identidade. Então, buscar o jeito que a gente tem costume, cada um tem o seu costume de compor, cada um tem a sua estrutura, cada um tem o seu estilo de escrita, mas seguindo esse tema. Vou dar uma pausa na gravação, depois a gente volta com os resultados. Não decorei a melodia ainda direito, mas eu sei que é bem parecido com uma coisa da harpa. Eu sei que comigo estás, seu amor não me... Ai, essa parte eu não lembro. Seu amor não me falta, a letra. Com seus olhos no meu deserto me guias. Em ti um amigo encontrei que me pega pela mão, me guardando em seus braços, em teu amor. Em Cristo, amigo tenho, em Cristo tenho perdão, em Cristo meu socorro e salvação. Eu fiz uma coisa assim porque eu tava sem criatividade. Pareceu música da Disney. Eu achei bonita. Eu gostei. É Disney. Não, eu tenho que parar e ajeitar isso aqui, tá uma porcaria. Então, Tá na bom, melodia menino. parece muito de música da Disney. Pelo menos eu gostei da melodia. Canta aí, José. Ainda estou comendo cuscuz aqui. Pode cantar. Eu vou cantar a minha então, tá? A Érica quer cantar, Érica? Pode cantar, Letícia. Eu não terminei ainda acho que a melodia vai ficar um pouco confusa também. Mas eu vou. Pode cantar. Vamos lá. A gente vai se achando aqui. Tá, vamos lá. É só uma fase, vai passar. Não desista, porque
te abates, ó minha alma. Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda louvarei o meu Senhor, pois ainda o verei, meu Salvador. Ele não perdeu o controle, por isso seja forte e corajoso. Quem começou a boa obra em minha vida é fiel para terminar. Pois quem começou a boa obra em minha vida é fiel para terminar. Para provares o meu. É isso. Olha aí, eu sei, gente, que é pouco tempo mesmo para compor melodia. Mas esse é o desafio, é propor, é colocar a gente sob pressão e depois cada um volta e vai estruturando. A música vai melhorando. A minha também não lembrou a melodia direito. Toda vez que eu canto, a melodia fica diferente, mas vou ver se dá para cantar, se eu lembro. Me conduziste até o deserto para provares o meu coração. Expusestes os meus ídolos. Então pude conhecer o Deus de Israel. Não é só de pão que eu vivo, mas em tua palavra eu confio. Então, se dissestes que está comigo, ó Deus, em ti eu confio. Eu desafinei um monte, mas eu não lembro da melodia, não. Ai, Acho muito que bom, vai José. dar mais ou menos assim. Nossa, expusestes os meus ídolos. Uau. Ai, ai. Bem forte a letra, hein? Tem que terminar essa música, hein, José? É, começou, agora termina. Ai, ai, vamos ver se eu lembro. Deixa eu pegar aqui que eu deixei no notas a minha. Gente, vou dar uma cantarolada aqui só pra ver se eu não vou esquecer, tá? Estão aqui, né? Temos sim. Tá. Sim. É que eu saí da tela aqui. Peraí. Ah, vamos lá. Se eu errar, errei. Um deserto que nunca passou, noites frias, sem saber onde encontrar solução. Um vazio, tudo escuro e nebuloso, um clamor. Ó, vem, Senhor, e faz tudo novo. Eu sei que venço no Senhor, eu tudo posso no Senhor. Me sustenta com tua mão, eu tenho direção. Eu sei que venço no Senhor, eu tudo posso no Senhor. Me sustenta com tua mão, em ti eu tenho direção. Ah, e a outra parte estava tão bonitinha, mas agora eu não vou lembrar, vamos ver. E quando. Ai. Bom, eu vou falar em vez de cantar. E quando a onda. Não vou lembrar. E quando a onda quiser me tirar o chão,
E quando a nuvem embaçar a minha visão, eu sigo olhando para ti e parei por aí. Linda, mas ficou linda. Tarefa de casa. Também para quem estiver assistindo a live e compor a música. Ver onde estão os erros. Por exemplo, eu sei que na minha tem um erro de métrica. Fora as desafinações, né? Porque a pessoa não construiu a melodia. Então, eu dever ir para casa, melhorar a questão da minha parte, né? Que eu sei que eu tenho que fazer. Ajustar a métrica de um trecho que está errado. Ajustar a afinação de uns trechos que estão mal finalizados, que tem uma queda. E melhorar a questão da progressão da letra, construir mais algum pedaço. Então, cada um vai voltar depois na sua canção, vai estruturar, vai ver onde precisa melhorar. E esse é o processo, aquele que eu falei em um dos slides, a reescrita. Reescrever a letra, reescrever a melodia, reescrever cada trecho para melhorar. Porque, como falei, quando você está sob pressão, você vai colocar na maioria das vezes as palavras primeiro que vem na cabeça, não fica tão complexa, mas o importante é a nossa iniciativa. A gente está indo, mesmo com os erros, mesmo com as desafinadas, mesmo com os impasses, o importante é progredir. Conforme a gente for reescrevendo, quem sabe uma dessas músicas que nasceram nesse momento um dia não venham a ser gravadas. Quem sabe é Deus. A questão é a gente prosseguir. Então, é isso. Vou parar aqui a gravação e agora a gente fica conversando.